Olá, bom dia. Hoje é 12 de setembro, são 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje a nossa convidada é Selma Fernandes, diretora de Patrimônio da Fundação Cultural de Jacareí, que vai falar sobre os 24 anos do Arquivo Público. Bom dia, Selma. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Vamos falar um pouquinho primeiro dessas situações gerais do Arquivo Público, né? A gente estava falando antes de começar o programa aqui. A lei que criou o arquivo tem 25 anos, mas a fundação do arquivo são 24, né? Isso é diferente, né? Porque ela foi criada num ano e, na verdade, foi aberta ao público no ano seguinte, né? Então tem essa diferença aí de quase um ano. E o arquivo público hoje, o tamanho do espaço dele, quem vai visitar lá pode ver que tipo de material, que tipo de documento? Então, o arquivo público, primeiro passar o endereço, né, para que as pessoas conheçam, ele fica ali na rua Alfredo Schurig, número 300, bem no centro, né? Você encontra diversos documentos, né? Os documentos ali geram em torno de desde 1700 até a atualidade. Então, você encontra fotos, você encontra inventário, você encontra... porque ali é dividido entre fundos e coleções, né? Então, a gente tem o fundo Câmara, fundo Prefeitura, né? O próprio preventório, documentação do preventório, aí as coleções particulares também, né? São pessoas que vão até lá e doam, faz as suas doações. Jornais, revistas, jornais, né? Temos muitos jornais. Né? Nossa hemeroteca é grandiosa. Recentemente recebemos todos os jornais do semanário, foi uma doação. Então, assim, isso é muito importante, né? Que só acrescenta ainda mais valor ao nosso arquivo público. Então, quando a pessoa ela vai até o arquivo público, quando é consulente, ela já sabe mais ou menos o que ela está procurando, né? Agora, quando é uma pessoa que vai por curiosidade, ela vai mais para ver foto. As pessoas elas têm muita curiosidade de ver fotos antigas, de saber como que era a cidade, aí elas contam os seus casos, né? Essa questão da memória afetiva em relação à cidade como um todo, né? Jacareí tem muito disso ainda. Jacareí é muito forte essa presença ainda, né? Do antes e o depois. E aí, às vezes, as pessoas entram, né, nesse túnel do tempo, vamos dizer assim, em relação a essa nostalgia. Aí a gente explica, né, que realmente a cidade ela é mutante, ela muda, ela se transforma, a paisagem muda constantemente, né? Então, assim, a gente tem que entender que teve, sim, um passado, muito se preservou, mas é daqui para frente. Mas, assim, essa nostalgia é essa pessoa que procura, o arquivo público procura nesse, ou é consulente, que já vai especificamente atrás de um assunto muito específico, ou curiosos mesmo. O que a gente está tendo agora, recentemente, até foi muito bacana para a gente tem fortalecido as nossas ações educativas, então a gente tem saído do arquivo, essas ações voltadas para o patrimônio, a gente tem saído e rodado. Né? Eu acabei falando museu porque a gente tem fortalecido nas 3 esferas, tanto no museu, quanto na arqueologia, quanto no próprio arquivo público, né? Então, assim, e a partir disso, muitos adolescentes tem nos procurado, escola tem nos procurado, e para levar os alunos, né? E aí quando a gente faz essa ação externa, a gente acaba levando algumas fotos que a gente tem, não as originais, obviamente, mas a gente tem algumas exposições que a gente acaba trabalhando com isso, que são tamanho A4, A3, né? E a gente tem alguns documentos antigos que a gente já tem cópia e a gente leva também. Até mesmo para eles verem, né? Tipologia, caligrafia antiga. Isso é bem bacana. Jornais, eles relembram bastante. Então, assim, o mundo do arquivo público é maravilhoso. É um mundo a ser desvendado. Então, assim, a gente que gosta, a gente que trabalha com isso, que pesquisa, tem essa curiosidade. Quando você abre uma caixa ali do acervo, não tem fim. É uma ação que vai levando a outra, uma curiosidade que vai levando a outra. E é isso mesmo, né? Você mapear toda a nossa história a partir dos nossos documentos primários, né? O próprio prédio onde está a sede do Arquivo Público é um prédio histórico de Jacareí que fica ali nos 4 cantos, né? Isso. Ali ele foi o antigo prédio dos Tarantino, né? Aí depois ele foi demolido e aí deu lugar ao prédio onde é hoje, né? Que é o solar do Diniz, que a gente fala, né? Denis, né? Que a gente fala. Então, na verdade, aquele espaço ele abrigou tanto um hotel e no piso superior e no piso inferior ele era de secos e molhados, né? Era como armazéns, né? Então, o próprio prédio ele tem essa história, né? Que é bem interessante. É um prédio que fica ali no 4 cantos
né? E ao lado oposto dele a gente vê até mesmo ainda onde era a Droga 15, que agora fechou, mas também já é um prédio que você vê que é remanescente, e do outro lado o casarão que está fechado por enquanto, né? Que também conversam. Então, assim, você vê ali no núcleo, ali bem no centro da cidade, essa questão da arquitetura, né? E tem essa cronologia que você disse, da fundação e do museu, né? O museu foi criado primeiro em 1980, depois veio a Fundação Cultural, aí por último o Arquivo Público, né? Isso. O museu, ele foi criado, isso lá na década de 80 mesmo, o museu é um prédio tombado desde 78, e aí a partir de 80 houve a criação do Museu de Antropologia. A partir daí, eu sou do primeiro concurso, né? Então eu sou de 95. Então, um pouquinho antes, cria-se a Fundação Cultural, acho que a Fundação é de 93, se não me falha a memória. E aí cria-se a Fundação Cultural para gerir o próprio museu. E aí depois vem o Arquivo Público, com a criação da Fundação Cultural, né? A gente faz esse recolhimento dos próprios arquivos que vem da Câmara Municipal, né? E aí começa essa gestão também do Arquivo Público. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a falar com a Selma, mas ainda falando sobre o assunto do arquivo, quem tem guardado em casa imagens em foto ou vídeo, ou algum objeto que tenha a ver com a antiga estação ferroviária do município, tem uma missão: participar do acervo organizado pela Fundação Cultural de Jacareí. Veja como participar na reportagem a seguir. A Fundação Cultural de Jacareí lançou em abril o chamamento público para a criação do acervo da estação ferroviária da cidade. O projeto, que não tem prazo definido, vai preservar a história desta parte importante de Jacareí. Segundo a diretora do patrimônio da instituição, o objetivo da proposta é convidar a comunidade a participar e valorizar essa história do município. Esse chamamento público a gente está fazendo porque vocês estão acompanhando as obras que estão sendo feitas ali de revitalização no espaço que era a antiga estação. E ali a intenção é que seja feito um memorial à ferrovia. Então a gente está fazendo esse chamamento público para que a população possa nos apoiar e colaborar com as suas memórias ou até mesmo com algum objeto, né, que tenha dessa época para fortalecer ainda mais a nossa exposição. Para entrar no projeto, a família que detém imagens de foto ou vídeos da estação ferroviária de Jacareí, seja em qual época for, deve preencher o formulário que está no site da Fundação Cultural. Segundo Selma, os registros serão cuidadosamente arquivados em um extenso banco de dados acessível a todos. Caso a pessoa queira doar um objeto, como esse sino que está aqui no arquivo, o procedimento é outro. Se a pessoa tiver um objeto, aí a gente solicita que traga até nós aqui no arquivo público, né, para que a gente possa avaliar. E aí a pessoa vai verificar se ela tem intenção de fazer a doação desse objeto ao arquivo público. A história da Estrada de Ferro jacareiense começa no meio do século XIX. João da Costa Gomes Leitão, vereador e cafeicultor da cidade, pediu em 1860 à Assembleia Paulista uma linha férrea que passasse por Jacareí. A obra começou em 1873 e durou 3 anos, sendo a viagem inaugural em 2 de julho de 1876. O sistema de trens funcionou no município até a década de 1990, quando foi totalmente desativada e parte dos trilhos foi retirada das ruas há exatos 20 anos, em 2004. A TV Câmara Jacareí exibiu em 2018 um programa especial sobre a história das ferrovias na cidade, onde conversou com ex-funcionários e mostrou várias imagens e vídeos. A gente observa que ali o Pátio dos Trilhos ele está no coração da cidade. E todo mundo tem, a grande maioria, né, não vou falar todo mundo, mas a grande maioria tem uma memória daquele local. Seja porque andou, né, no trem, ou porque comeu algum biscoito, que também é ligado a essa memória, ou seja até pelo Hotel Máximo. Então a gente vê toda essa transformação urbana que os trilhos, né, que o trem proporcionou. Para participar, basta entrar no site da fundaçãocultural.com.br, clicar na aba Notícias e ir até o link do chamamento público. Lá
tem o espaço para preencher os dados pessoais e enviar as fotos ou vídeos. Mais informações na própria sede do arquivo, na Rua Alfredo Schurig 300, onde antes era o Procon, e no telefone 3951-0392. Porque a gente começou agora e a gente entende que esse chamamento, ele é um trabalho de formiguinha, porque às vezes as pessoas eles têm esse apego, e aí elas também vão vasculhar, né, nos objetos, nos pertences, e aí elas vão entender o significado disso, né? Que às vezes a pessoa tem aquilo para ela e ela pode compartilhar essa memória que de repente é individual, se tornar uma memória coletiva e propiciar isso para toda a população jacariense, como para todo o Vale do Paraíba, né? A intenção sim é que todo esse processo se transforme em uma exposição lá mesmo na estação cultural. A gente volta a falar com a Selma sobre essa reportagem aí, né? Como é que está a participação? Vocês estão recebendo material? Ou como é que está funcionando isso? Ai, Rodrigo, infelizmente a gente não teve um bom retorno ainda, né? Talvez eu acredito que as pessoas tenham uma certa dificuldade até de entrar no link da fundação, alguma coisa assim, mas a gente faz essa... até agradeço você pela essa reportagem que você fez, ficou maravilhosa. E é bem isso mesmo, né? Essa importância do recolhimento desse material para que a gente possa fortalecer essa exposição. Então, a gente está trabalhando mais fortemente nisso agora, nesse momento, mapeando, inclusive, cidades do entorno aqui de Jacareí, para ver se a gente consegue, né, a doação de alguns objetos. Ontem mesmo entrei em contato com uma outra pessoa, que o pai dela trabalhou na estação, para ver se a gente consegue algum objeto a mais do que a gente já tem ali no acervo, né, que você mostrou, para que possa engrandecer essa exposição. Se a pessoa tiver essa dificuldade de fazer pelo site, eu peço a gentileza que pode ir presencialmente no arquivo público, né? A gente tem um termo de doação, ela faz o termo de doação, isso vai ser incorporado ao acervo do próprio arquivo, mas com a intenção de que vá ser exposto ali no Pátio dos Trilhos. Aliás, por falar em documentação, dessas doações que são feitas, o arquivo público não compra nada, né? Tudo que a pessoa vai levar para lá é para ser doado. Doado. A gente tem essas doações e quando a pessoa doa, a gente faz um crivo, né? A equipe analisa, porque às vezes a gente tem que ver se contextualiza dentro com a temática ali do próprio arquivo público, né? E a partir daí a gente faz um termo de doação. Tem um termo de doação, gera um número, né? Então, aí ele fica de quarentena. Esse é um processo, né, de bastidores. Esse documento, esse objeto, ele fica de quarentena, depois ele é higienizado, e aí sim que ele vai para o arquivo permanente. Então, ele fica um tempinho ali, descansando ali no arquivo, né, por conta dessas condições, né, pode acontecer uma patologia ali que pode prejudicar o próprio acervo, né? Porque vocês mesmo não sabem como é que está o material ali fisicamente, né? Se tem perigo de rasgar alguma coisa. Isso. Então, quando o material vem, ele fica mesmo nesse período de quarentena, para daí sim ele ser higienizado manualmente, né? Ele recebe todo um tratamento e daí ele incorpora o acervo permanente. E mesmo as pessoas que vão visitar, tem que colocar as luvas ali, tem que ter o maior cuidado, né? A gente disponibiliza luvas, máscaras, né? Porque é o cuidado de ambos os lados, né? O cuidado com o próprio documento, com o próprio acervo e o cuidado também com a pessoa, né? Que às vezes a pessoa tem ali um problema respiratório, alguma coisa assim, pode ser que aconteça algum probleminha. Então, porque sempre tem, né? Uma poeirinha, alguma coisa. Então, a gente tem esse cuidado, sim, de usar a luva e a máscara em todo mundo que vai fazer a pesquisa. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a falar com a Selma. Nesse sábado, dia 14, a Vigilância de Zoonoses vai aplicar a vacina antirrábica em cães e gatos. Não há necessidade de agendamento. Os moradores podem levar seus pets das 9 da manhã ao meio-dia na Subprefeitura Nilo Máximo, na rua Paulo Afonso de Siqueira, número 44. Agora a gente fala sobre educação, porque desde o início desse ano muitos estudantes se preparam para o Enem. A prova é a porta de entrada de diversas faculdades e universidades públicas e particulares. Acompanhe na reportagem. Em novembro, mais de 5 milhões de jovens por todo o Brasil estarão frente a frente com uma das provas mais esperadas do ano. O Enem 2024 está chegando e pode influenciar o futuro acadêmico e profissional de muitos estudantes.
O Enem é importantíssimo porque ele dá acesso às universidades públicas, né? Não todas, tem algumas universidades públicas como a USP, a Unicamp, a Unesp, geralmente são as universidades estaduais que têm ainda o seu próprio vestibular. Mas nos institutos federais e as universidades federais, a principal porta de entrada é o Enem. A universidade pública é uma universidade que no Brasil é quem faz a pesquisa, então onde a gente encontra os principais professores, né? A formação acadêmica é muito forte, a questão de pesquisa, é onde se faz pesquisa no Brasil, então isso acaba contribuindo muito com a formação dos estudantes que ingressam nessas universidades. Seja nas escolas públicas ou nos cursinhos, os simulados são uma ferramenta essencial para a preparação dos alunos. Nós preparamos os nossos alunos desde a primeira série do ensino médio. Nós trabalhamos tanto redação, conteúdos contextualizados com todas as disciplinas, nós fazemos alguns simulados e vamos aprimorando ao longo dos anos. Quando chega na terceira série, que é o ano preparatório, a gente dá uma reforçada um pouco maior, com trabalhos interdisciplinares, conteúdos contextualizados, que é o que o Enem pede, trabalhando também as habilidades do Enem. A melhor forma de se preparar é sempre fazendo o simulado, fazendo questões, verificando como é que é a prova, buscando verificar o tempo que você tem para fazer esse exercício. Então, o simulado é interessante para você lidar com a questão do tempo. Uma das partes mais importantes do Enem é a redação. E o segredo para se sair bem é estar por dentro dos assuntos atuais e ler bastante. A redação, ela tem um ponto principal no Enem, ela tem um peso maior, porque o Enem ele busca candidatos críticos, atuantes e participativos na sua sociedade. E é por meio da redação que eles vão verificar essa criticidade toda. A maior dica que eu dou para os meus alunos é a leitura. É a leitura que vai fortificar as ideias e fazer com que eles tenham um bom desempenho na hora de desenvolver o texto dissertativo e argumentativo. Ele busca que o aluno conheça como que são a atualidade e o que está acontecendo no país onde ele mora. Então, é um exame para o Brasil inteiro. Então, eles vão buscar características do nosso país. Cada aluno encontra sua própria maneira de equilibrar as responsabilidades e se preparar para o grande dia. Karine concilia a rotina de estudos com o ensino regular e o cursinho. Eu estudo sempre em casa, faço bastante simulado, videoaula. Aqui eu estudo bastante também. Então dá sempre essa rotina corrida de bastante estudos. Bastante diferença, tanto aqui, a evolução que a gente vai vendo fazendo os exercícios, quanto na escola, porque eu estudo fora daqui também, estou no último ano, então a gente percebe uma diferença. Já o GCE mantém uma rotina puxada com o ensino integral, precisando adaptar seus horários de estudo para conseguir se preparar para o Enem. É bem complicado, porque nessa questão de ficar 9 horas é bem cansativo. Mas eu acho que é muito importante saber ter um equilíbrio, de ter uma saúde mental boa e tal. Eu acho que esse ano, em específico, vai estar mais de boa. Eu sinto isso, não sei. Mas vamos ver na hora, E no meio de tanta pressão, manter a motivação e saber lidar com o estresse são desafios que todos enfrentam. Olha, dentro de casa a gente tem que, se limitar, Pôr um limite, uma hora você vai e mexe um pouquinho no celular, mas você tem que ter um foco. Se você tem um foco, você tem que ir até o final. Não pode deixar as distrações atrapalharem. Independente da preparação, é unanimidade entre professores e alunos que o foco e a dedicação são essenciais para um bom resultado. Eu desejo a todos que vão prestar o Enem, que vocês tenham boa sorte, que dê tudo certo e que em 2025 vocês estejam cursando a faculdade dos seus sonhos. A gente volta a falar com a Selma Fernandes, do Arquivo Público. Selma, lá no arquivo, o que tem de mais curiosidade lá, ou de documento mais antigo? O que você pode falar para a gente? Bom, Rodrigo, quando a gente começa a vasculhar os documentos, eu sou suspeita, eu acho tudo muito curioso. Mas, assim, a gente tem fotos em vidro, não sei se vocês já ouviram falar. São fotografias em vidro mesmo. São pequenas, mas são fotografias em vidros, elas estão guardadas. Então, assim, é uma relíquia que a gente tem. Está lá guardado. A gente tem gravação ainda naquelas de 8 milímetros, aquelas grandonas. De filme ainda, né? Filme, exatamente. Aí a gente tem um que eu acho muito bonito,
interessante, um livro de atas da época da República. Então, é bem bacana. E aí, assim, o documento mais antigo que você perguntou, ele data ali de 1700, é um documento de um padre da Congregação do Carmo, e ele está solicitando, na verdade, que seja findada a documentação em relação à distribuição de terras. Então, deve ter havido ali algum problema ali com a igreja, alguma coisa assim. Ele está pedindo esse fim dessa documentação. Mas, assim, tem bastante coisa interessante. Tem até o próprio acervo da OCA, né, que está lá. Então, assim, a gente tem um acervo muito rico da OCA. A OCA é aquela loja de imóveis, fábrica de imóveis, do Sérgio né? Rodrigues. Isso, exatamente. Então, assim, esse material, na verdade, ele estava no viveiro municipal. No viveiro não, perdão. Esse material ele estava lá onde era a OCA mesmo, né? Quando foi usado pela prefeitura, e aí veio para a gente. São mapotecas que estão ali com as pranchas arquitetônicas, com os desenhos detalhados de mobiliário. Bem interessante. A gente falou das doações, né? A importância das pessoas que doam, por exemplo, um acervo total. Eu imagino que o ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni, por exemplo, ele já doou muita coisa para o arquivo, com né? Com certeza. Queria que você falasse dessa importância dessas pessoas que têm isso guardado em casa e para não ser deteriorado, para ter um maior cuidado, eles lembram que tem um arquivo público e vão lá fazer essas doações, né? O próprio seu Beni, que você falou, ele está constantemente ali no arquivo, ele é um querido, e a preocupação dele é isso mesmo, é deixar para a comunidade, né? Que deixe para a comunidade para que sirva de pesquisa, né? Porque o arquivo, ele tem essa função, né, de servir para pesquisar. Se a gente não tivesse essa documentação do arquivo, tem muita gente que fala assim, é arquivo morto. Muito pelo contrário, essa denominação caiu em desuso há muito tempo. As pessoas estão equivocadas. É um arquivo vivo, muito vivo, com muita história, né? E a partir do momento que as pessoas elas fazem essas doações, incorporam isso ao acervo, a gente consegue, às vezes, preencher lacunas dentro dessa descrição arquivística e dentro dessa história, né, do Vale do Paraíba, inclusive, né, porque a gente tem documentação de Mogi, de São José, que é o Fundo Fora, então a gente tem dessas outras cidades também. Então, essa documentação é muito importante por conta disso, né? E antes da gente ir para o intervalo, muita gente que vai lá acaba descobrindo histórias da família, vai lá para pesquisar quem era o bisavô, acaba achando histórias da família também. Também. Tem gente que vai até para título de cidadania. Então, eles vão procurar essa história dessa família, né? Para fins de cidadania, ou então para fazer árvore genealógica, ou então de curioso mesmo. Eu gostaria de saber o meu avô, o meu tataravô, o meu bisavô, quem foi. Então, lógico que tem uma documentação que ela é mais sigilosa, né? Mas tem muita pessoa que também vai pesquisar nesse sentido, para conhecer mesmo a família. Tá certo. A gente vai então para um rápido intervalo. O Bom Dia Jacareí volta daqui a pouco. Até já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone
3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com a diretora de Patrimônio, Selma Fernandes. Bom, Selma, agora falando um pouquinho sobre a situação do preventório, nessa questão social, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, a documentação do preventório, ela foi encontrada até mesmo por uma servidora lá do Arquivo Público, ele estava no viveiro, foi feito esse recolhimento, né, todo o devido tratamento, e hoje ele é incorporado ao acervo do Arquivo Público. Ele é muito relevante porque ali você tem as fichas, né? Dos ex-internos e agora tem essa questão da rescisão, né? Eles estão sendo ressarcidos financeiramente. Isso não apaga a história de vida deles, mas é um reconhecimento, né, do próprio governo, né? Então, assim, eles vão para pegar essa documentação comprobatória, porque não teve o preventório só aqui em Jacareí, teve em várias outras cidades, então eles vêm, o mais próximo, ou eles vão para São Paulo ou eles vêm para cá. O próprio Arquivo de São Paulo, às vezes, pede para que eles venham até Jacareí para ver essa documentação. Então, assim, eles vêm aí, mediante autorização, a gente fornece essa documentação para eles, porque é uma documentação sigilosa, então, normalmente, tem que vir a própria pessoa, né? Ou então, vem com uma declaração, né? De autorização para que seja repassada essa informação, que é um assunto muito delicado, né? Mas é um papel bem social que o arquivo faz. Então, isso é muito importante. A TV Câmara até chegou a fazer um documentário sobre o preventório de Jacareí, né? Exatamente. Entrevistou ex-internos ali, que era um local ali na rua Lamartine de Lamare, que iam as crianças que eram filhos de portadores de hanseníase, que era a lepra, né? Queria que você falasse, para quem não conhece a história, como é que foi isso? Não, é exatamente isso, né? São os filhos da lepra que a gente fala, né? Hoje nem essa terminologia nem se usa mais, né? É hanseníase. Então, foi uma medida do governo à época, uma medida de sanitária, assim, digamos, de separar. Então, se você estava na sua família, se tinha uma pessoa da sua família que tivesse essa doença, eles já separavam a família e eles levavam os filhos, independente da idade, independente se eles estivessem saudáveis, eles levavam para esse local, que era o preventório. E por ali ficavam. Então, assim, às vezes, tem pessoas que ficaram ali que nunca mais tiveram contato com os pais. Então, assim, eles perderam o que é de mais sagrado, né? Que é a liberdade e o contato com a família, né? Eles perderam esse direito deles, né? De ter contato com os seus e de liberdade, porque eles durante muito tempo, eles foram prejudicados socialmente e até mesmo essa questão de vínculo, né? Ficaram como se fosse uma chancela na vida deles, né? Ligados à hanseníase, mesmo eles não tendo essa doença, né? Então, assim, é bem complicado. Então, muitos que vão até lá para buscar essa documentação, alguns eles contam as histórias para a gente, uns se emocionam, alguns tiveram ali, dizem, né? Porque eles não têm como eles não tiveram uma outra referência, eles achavam aquele lugar bom, outros não. Já são pessoas mais traumatizadas. Exatamente. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a falar com a Selma Fernandes. A gente fala agora sobre a sessão ordinária que aconteceu ontem. O plenário da Câmara aprovou por 13 votos favoráveis
a segunda discussão do projeto que permite ao Legislativo cassar o mandato de vereador que exigir, solicitar, receber ou reter o recebimento de parte da remuneração de funcionários que exercem cargo de confiança no gabinete parlamentar, a prática conhecida como rachadinha. O documento aprovado acrescenta o inciso 4º no artigo 32 da Lei Orgânica Municipal e passa a valer após a promulgação pelo presidente da Casa no Boletim Oficial. Outros 2 projetos foram aprovados e você pode conferir todos os detalhes em jacareí.sp.leg.br. Agora a gente fala de cultura. Em Jacareí, há uma iniciativa que oferece acesso gratuito a filmes, o Cineclube, formado por um grupo que se reúne toda semana na Sala Mário Lago. Confira detalhes na reportagem. Em 1895, o mundo conheceu o cinematoscópio, um aparelho capaz de projetar pequenos filmes. E nesse mesmo ano, utilizando-se desta invenção, um filme foi exibido em uma sala de cinema. A chegada do trem à estação. Veja um trecho. Os irmãos Lumière são considerados os inventores deste aparelho de projeção de filmes, que é uma melhoria do cinetoscópio, desenvolvido por Thomas Edison. E foi assim que nasceu a sétima arte. A sétima arte ela é muito envolvente, né? Ela é a arte mais completa. Então, eu acredito que os filmes elas têm um impacto na vida das pessoas, né? Quando tange aos problemas que ela atravessa. Eu acredito que o cinema veio também para ajudar a aprimorar o modo de visão das pessoas, né? No seu dia a dia, né? Para alguns, rotina. Para outros, luxo. O hábito de ir ao cinema não é acessível para todos, tanto que a democratização foi tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2019. Em Jacareí, existe uma iniciativa que vem para melhorar esse acesso, o Cineclube. Desde 2007, a gente vem com as sessões do cinema na quinta, na Sala Mário Lago, todas as quintas-feiras, como diz o próprio nome da sessão, né? Às 19 horas. Está aberto para o público, sessões são totalmente gratuitas e a gente discute sobre os filmes, né, em si, né, que são exibidos. Para a comunidade local, o Cineclube tem grande impacto. Ao final de cada exibição, além do debate sobre o filme, também há sorteio de brindes. Este pode ser um valioso momento de qualidade em família ou com amigos. E quem participa sempre volta. Os ingressos para filmes no cinema custam para lá de R$30, né? Durante os fins de semana, pelo menos. E, bom, é uma maneira de pessoas de baixa renda, né? Pessoas, digamos assim, comuns, né? Cidadãos comuns conseguirem ter acesso ao cinema, a filmes, né? Para ficar sempre por dentro da programação, siga-os nas redes sociais, @Cineclube Jacareí Oficial. E prestigie sempre que puder. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o Cineclube Jacareí, que exibe filmes todas as quintas-feiras, às 19 horas. Venham! Agora a gente volta com a Selma Fernandes, agora nessa última parte do Bom Dia Jacareí. Selma, eu queria que você falasse um pouco sobre a revitalização da fachada do arquivo, como é que está sendo esse processo? Então, Rodrigo, o dia que você foi lá nos visitar, você viu que a parte interna ela já é organizada, né? Uma pintura recente, né? E aí a gente viu essa necessidade até mesmo de descaracterizar um pouco essa questão de PROCON, né? Que todo mundo passa ali, pensa que é PROCON. Eu falei, não vamos colocar uma cor diferente para ver se as pessoas apagam um pouco isso da memória, né? Então a gente está fazendo uma revitalização, até mesmo a troca daquelas 2 portas principais, pensando na melhor acessibilidade da população e para a segurança até mesmo do próprio acervo, né? A gente conta com câmeras lá no lugar e tal, mas assim, eu acho que vai ficar melhor, porque serão colocadas portas de vidro, então a pessoa vai passar, ela vai conseguir enxergar e se sentir, vai ser um lugar mais convidativo, assim, né? Essa é a nossa intenção.
E sobre, não sei se já aconteceu de vocês receberem documento e precisar verificar se o documento é falso ou o documento é verdadeiro, e se precisar, como é que vocês têm esses mecanismos para fazer isso? Rodrigo, nunca aconteceu. Uma ótima pergunta. Se acontecer, realmente a gente vai ter que correr atrás disso. Porque normalmente o que as pessoas doam são fotos, né? Ou então são as pessoas assim que são muito ligadas. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Esporte Clube de Jacareí, foram próprias pessoas do Esporte Clube de Jacareí que doaram alguns troféus e flâmula. Então, assim, o próprio senhor Beni, que sempre está lá conosco, então ele leva. Então, a gente sabe a fonte, a origem de onde está vindo. Mas, assim, nunca aconteceu. Se acontecer, realmente, a gente tem que pensar com mais carinho em relação a isso, né? Porque a gente não pode jamais deixar um documento ou passar uma informação que não seja a verdade, né? E sobre digitalização de jornais, revistas, para quem quiser acessar pela internet, tem como fazer isso? Durante esse tempo que a gente está lá, a gente conseguiu fazer parte da hemeroteca. Então, essa parte da hemeroteca, principalmente dos jornais mais antigos, até mesmo por uma questão de preservação do documento, a gente conseguiu digitalizar em forma PDF, né, e está disponível para a população. Então, é só entrar no site da Fundação Cultural, tem a aba Arquivo, e lá estão esses documentos em PDF. E temos também a plataforma Atom, né? Que é só dar uma busca no Google lá, colocar ATOM, Jacareí, você vai conseguir acessar essa plataforma e ali você consegue entender um pouquinho da história do próprio arquivo público, dos seus acervos e das suas coleções. Então, tem os descritivos, a gente também tem um rol Cidade de Jacareí, conta com mais de 500 fotos. Então, isso é bem interessante. Então, a população tem usado muito disso, até mesmo para auxiliar na pesquisa, porque a partir desse acesso à plataforma Atom, ela já sabe o que tem e o que não tem no arquivo. Então, assim, já otimiza até o tempo dela. Entendeu? Ela fala assim, é sobre isso que eu quero. Então, assim, já fica bem mais organizado. Quando ela vai nos procurar, a gente já sabe qual material que a gente tem que separar. E sobre a importância de se preservar a memória, né, de uma cidade, de uma família, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da pessoa guardar o documento em casa e depois disponibilizar, como o próprio BSL faz, né, para a população, a importância de se preservar a memória de um local. Rodrigo, eu entendo que muitas pessoas, elas têm, a gente sempre fala, né, tem um arquivo em cada casa, e tem mesmo, né, e as pessoas, elas acabam guardando esse material, acabam guardando essas fotos, acabam guardando, só que às vezes elas até guardam, obviamente, porque foi de uma pessoa que lhe é querida, ou então de algum momento de sua vida que foi muito importante, são as memórias ali daquela pessoa, a gente tem que respeitar, mas às vezes elas guardam de forma indevida, então passa o tempo, aquele documento ele começa a ficar amarelado, ou então ele começa a ser corroído por traças. As fotos também, às vezes as pessoas têm aquela questão de colocar em plástico, né? Não é o melhor forma, né, de se preservar um documento, enfim. Por isso que a gente fala, leva até o arquivo. Lá a gente tem um preparo mais técnico para a gente possa dar melhores condições de preservação dessa documentação. E aí uma memória que é só sua, de repente está ali guardado na sua casa, está guardado com você, você vai compartilhar com outras. E aí você fortalece a memória coletiva da cidade, né? Porque a gente está aqui, cada um eu tenho minha vida, você tem sua vida, né? Mas em algum momento as nossas vidas se cruzam, se encontram dentro dessa organicidade de cidade mesmo, né? De períodos históricos. Então, a partir do momento que você tem essa documentação, uma foto que seja, né? Que você localize ali as pessoas que estão naquela foto, né? Que isso pra gente também é muito importante. Às vezes vem material e não tem o descritivo do material. Então fica mais difícil pra gente se organizar depois. Mas essa documentação, quando vem pra gente e ela permite com que outras pessoas tenham acesso, a gente está fortalecendo a história da nossa cidade. Então, essa é a importância. Eu entendo que tem muita gente que tem esses apegos, eu também sou essa pessoa que guarda, né? Eu guardo até bilhetinhos, né, da minha filha, eu guardo tudo. Mas, assim, quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente fala da história da cidade e da história dentro do contexto do Vale do Paraíba, o que pode ser compartilhado é sempre muito bem-vindo.
para que a gente possa fortalecer essa memória coletiva mesmo, preencher essas lacunas que eu falei lá no início, e assim compartilhar, né, com outras pessoas parte da história que também é dela. Acho que isso que é o mais importante. Tá certo, quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia Jacareí. Eu que agradeço, convido a todos para conhecerem mais o Arquivo Público, estamos lá à disposição. O arquivo fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9 até às 16h30. Então, passem lá e vão conhecer a equipe, vai lá conhecer o arquivo, vai pesquisar e vai se maravilhar com aquela documentação toda que a gente tem lá. Obrigado pela sua visita aqui. A reprise do Bom Dia Jacareí começa ao meio-dia. Você pode acompanhar as reportagens da TV Câmara pelas redes sociais. A gente fica por aqui. Até a próxima.